aqui a pergunta, né? A partir do texto... começou a gravar agora. Pessoal, colocar ok aí, quem chegou, o pessoal do Instituto Federal. Então, vamos retomar o texto que o Juan colocou para a gente sobre empreendedorismo, né? As conversas iniciais sobre empreendedorismo, conceitos, né? Diferença entre empreendedor, líder. Né, teve uma parte que me chamou muita atenção, que foi essa diferença entre o empreendedor, o líder, o gestor. Como que a gente poderia definir melhor essa diferença, ou se um perfil não acaba encaixando um no outro, um toma características, o empreendedor ele pode ter características de gestor e líder, ou nem sempre o líder é empreendedor, tomar essas discussões e entender também que o texto ele não propõe ser um artigo para definir, para fechar as definições, que ele traz conceitos para a gente trabalhar, mas que está aberto à construção. Aí eu coloco a palavra para você, Juan. Bom, Mariana, obrigado pela colocação, pela pergunta. Olha, os perfis de uma pessoa empreendedora é muito desejado que ela tenha algumas características. Mas o empreendedorismo, de uma forma geral, ele é uma condição relativamente social. Mesmo que eu tenha o perfil de líder, o perfil de empreendedor dentro da mesma pessoa, pode ser que a gente precise de mais pessoas com perfis que sejam complementares. É muito interessante, por exemplo, a gente ter uma pessoa que seja líder, que consiga fazer exercer esse papel de liderança, ele consegue ter relações pessoais de uma forma mais fácil de conseguir conduzir um time, mas ele seja talvez pouco organizado nas questões de planejamento. E aí ele pode ter outras características que não permitam que essa pessoa consiga avançar na condição de empreendedor. Então, assim, toda pessoa, ela tem características e a gente também tem limitações. Então, quando a gente consegue conciliar esses diferentes perfis, mesmo que a gente tenha características que alinham e conseguem juntar, por exemplo, essas características, a gente consegue perceber que a organização disso num grupo acaba sendo o mais desejado. A montagem de um bom time é importante para o processo dar certo. Então, se a gente for pensar que a gente precisa se qualificar ou precisa, vamos pensar assim, trabalhar essas características de uma forma que a gente tenha todas elas, fica parecendo, por exemplo, que uma pessoa só se basta para poder garantir esse processo de empreender. Em qualquer área, seja a parte estou pensando no empreendedorismo clássico ou empreendedorismo social. Então, as características de um líder, elas são essencialmente importantes para a formação de times. E aí eu vejo que os empreendedores que têm característica de liderança, eles muitas vezes eles conseguem ter sucesso, ou ter uma chance maior de sucesso. O que não significa que eu, como pessoa, por exemplo, que não tenho uma característica de liderança, não possa me associar dentro de uma equipe, de um time, que uma outra pessoa tenha essa característica de liderança. E aí vamos pensar assim, essas características que se complementam ao longo que se complementam junto com essa equipe, muitas vezes é que levam ao sucesso daquela iniciativa. Então, quando a gente pensa a liderança de forma isolada, sem o planejamento, sem a organização, sem a estrutura, sem um time que está levando essas coisas para frente, muitas vezes a condição de sucesso pode não ser atingida. A gente pode não conseguir atingir os objetivos que estão sendo propostos para aquela iniciativa. Eu não sei se eu consegui te responder essa questão da liderança vinculada à questão do empreendedor. E você tinha colocado um outro ponto importante. Do inventor também, né? Eu tinha colocado também. Não sei se é esse. Do inventor. Eu, particularmente, assim, eu escolhi esse texto para a gente poder
trabalhar porque ele traz uma base conceitual ampla, mas eu também gostaria que a gente não ficasse muito preso em algumas coisas. Tem uma outra referência interessante, o Dornelas fala bastante sobre algumas dessas situações, mas imagine o seguinte, eu posso tentar separar dois perfis que são interessantes. Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão dos inventores e sobre tecnologia, e é onde eu quero desenvolver algumas coisas com vocês. Mas imagine o seguinte, uma pessoa que é altamente criativa, ele consegue desenvolver coisas novas, tecnologias, ele consegue dar solução para um tanto de coisa, ele pode não ter habilidade nenhuma gerencial. O empreendedor, ele precisa trabalhar a relação gerencial. Então, se eu tenho necessidade de buscar construir essa iniciativa, sendo um inventor, sendo uma pessoa criativa, e com muita dificuldade, muitas vezes, em trabalhar a organização de um empreendimento, o planejamento desse projeto, muitas vezes eu vou ficar com uma situação complicada, porque eu consigo fazer coisas novas, mas eu não consigo convencer as outras pessoas que as coisas novas que eu fiz são úteis. E muitas vezes a pessoa que tem essa bagagem gerencial, a organização dessas informações e consegue gerenciar esses processos, ele consegue transformar essa ideia, tá? ou essa invenção que foi criada por alguém em algo que as pessoas consigam, de alguma forma, ter acesso. Tá? Então, quando a gente pensa no inventor, ele é uma figura extremamente importante para a gente. A gente compartilha hoje de invenções de diversas pessoas, tá? Que conseguiram desenvolver coisas que, para nós, hoje, são coisas que são muito práticas, a gente tem acesso. E é engraçado porque é o seguinte, não é fácil a gente ter ideias que são, vou chamar de inovadoras, mas principalmente a gente pode pensar em dois tipos de inovação. Uma inovação que é aquela que a gente pode chamar de disruptiva, que ela, na verdade, ela quebra conceitos e consegue transformar de uma forma absoluta um determinado sistema. E a gente pode pensar naquela inovação que é uma inovação que a gente chama de incremental. Eu tenho um processo, eu tenho uma estrutura, eu tenho um produto e eu vou conseguir melhorar ele um pouquinho. Então, assim, eu posso pensar que essas relações do inventor, elas movem e constroem o que a gente tem hoje como a maioria dos nossos processos, produtos e serviços que estão disponíveis. Quer ver uma coisa que é interessante? Tem alguém que é canhoto aqui na sala? Hoje? Eu. Conta pra gente como é que é abrir uma lata. É horrível. O mundo é desenvolvido para destros. Até o mouse que você pega é desenvolvido para destro. Quando a gente pensa, por exemplo, que você, assim, uma parcela grande, 10% da população que a gente tem no mundo é canhoto. Então, assim, a minha esposa é canhota também, eu sou destro. Então, muitas vezes a gente acaba se deparando com algumas coisas. Não é só o abridor de lata, ele é projetado para uma pessoa destra. Ele não é projetado para uma pessoa canhota. Mas assim, eu vejo um dos canhotos uma qualidade interessantíssima, porque a capacidade de adaptação é fantástica. Por exemplo, o mouse, você tocou bem nesse assunto, um canhoto consegue utilizar o mouse e digitar ao mesmo tempo. Você consegue fazer isso? Sim. Pois é, porque os destros não conseguem. Que legal. Nunca pensei Pois é. nisso. Boa, Porque assim, a posição, a ergonomia do mouse, realmente ela é desenvolvida para um destro. Só que o destro usa o mouse com a mão direita, enquanto o canhoto se adapta a usar o mouse com a mão direita. Porém, ele tem a habilidade de digitar com a mão esquerda, com mais destreza que uma outra pessoa. Existem pessoas que são assim diferenciadas e conseguem fazer isso com as duas mãos, os ambidestros. Eu não conheço um ambidestro, mas assim, eu vejo, por exemplo, essa habilidade, por exemplo, com os canhotos. Então, imagina o seguinte, se alguém projeta, entende essa realidade, é uma característica
que está presente na nossa sociedade, nas pessoas, e começa a projetar, por exemplo, equipamentos. Isso acaba sendo uma ação incremental, porque o mouse existe. Ele não deixou de existir, mas ele foi adaptado para uma pessoa que tem uma habilidade diferenciada, tem uma característica dessa que é interessante da gente poder pensar. Mas não é só o mouse, foi colocado o abridor de lata, A tesoura, né? Lembrei da tesoura para canhoto. E a gente pode pensar numa outra relação. Não me lembro se era Ricardo que estava da fisioterapia, mas uma das primeiras coisas que eu tive contato aqui em Diamantina tinha relação com o polo, Mariana, de inovação, que foi como se fosse um torneio, tá? Uma competição. E eu me lembro que nessa competição, o projeto que ganhou essa fase local foi justamente um grupo que trabalhava projetos, tá, para poder fazer adaptações. Então, nesse caso, se não me engano, foi uma escola para uma pessoa que foi amputada. Então, assim, a gente tem a habilidade com as mãos de escovar dente, é uma coisa natural. Mas imagina uma pessoa que sofreu um acidente e não tem as mãos. Como é que essa pessoa consegue escovar os dentes? Que é uma atividade essencial, simples, mas que precisa de uma adaptação técnica para conseguir ser executada por uma pessoa que tem uma privação. Então, se a gente for pensar assim, a gente pode pensar em diversas aplicações que são de coisas do dia a dia adaptadas a pessoas que têm uma certa limitação, seja uma limitação de nascença ou uma limitação que aconteceu por alguma situação da vida, um acidente, alguma coisa assim. Então, a gente tem pessoas com capacidade de conseguir desenvolver soluções, mas essas pessoas não necessariamente, tá, apesar de inventarem coisas novas, conseguem colocar essas coisas no mercado. Tá, eu vou falar um pouquinho disso também durante esse trabalho, mas eu vou apresentar alguns exemplos mais práticos para a gente poder entender um pouco melhor. Eu peguei a ideia do canhoto, Elisete, para a gente poder pensar o seguinte: está muito próximo da gente, só que a gente não, muitas vezes não enxerga, a gente não olha para aquele ponto, a não ser que a gente esteja realmente focado naquilo. Tá? Você quer comentar, Mariana? É o exemplo que você deu ontem do Pico do Itambé, né? Você mostrou a imagem para o pessoal e pediu para eles olharem, que tem alguns pontos que a gente não consegue enxergar e tá tão perto da gente, né? A gente vê o pico, mas tem detalhes e alguns pontos que só quando a gente às vezes precisa ou se identifica com alguma coisa que a gente consegue enxergar, né, Juan? Fazendo essa analogia de ontem. Na verdade, hoje eu quero comentar com vocês, eu vou tentar passar bem rápido uma parte da parte de conceito de inovação e de tecnologia, e na sequência eu quero trazer algumas coisas para a gente poder discutir. Eu posso fazer, para quem não puder fazer, não está conseguindo acompanhar pela transmissão, esse material já está lá no WhatsApp, tá? E está no Classroom também. Então eu vou passar. Eu vou transmitir na minha tela aqui, a gente vai conversando, tá bom? Para a gente poder, então, dar sequência. Podemos fazer assim? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Aí a gente vai organizando. Aqui eu tenho... Todo mundo tá vendo, gente? Eu parei, foi nesse ponto aqui na conversa de ontem, não foi? Foi inovação tecnológica, acho que foi isso mesmo. Foi, nós paramos aqui, nesse ponto. Então, se a gente for parar para poder olhar para a inovação tecnológica, de alguma forma, a ideia, o significado da inovação tecnológica, ela parte de uma composição da inovação, que é introduzir novidade, renovar, inventar, criar, mas ela tem uma característica que é trazida pela lei de inovação como um conceito em nível de Estado, que é a introdução de novidade, aperfeiçoamento do ambiente produtivo e social, que resulte em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produtos, serviços ou processos que já existem, ou que já é existente, que possa resultar em melhoria e efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Então, o que acontece? A inovação, ela se materializa.
Então, eu não posso pensar, por exemplo, que qualquer inovação que a gente trate como inovação de fato, ela precisa existir. Então, ela tem que ser aplicável. E aí, os pontos importantes. Quando a gente pensa nisso, eu vou trazer até aqui um vídeo. Esse vídeo foi... Eu apresentei ele na aula inaugural da biotecnologia, mas para quem não teve a possibilidade de participar, de onde vêm essas boas ideias, tá? É um livro do Steve Johnson. Eu me lembro que na época, na aula inaugural, eu até ofereci o livro do Steve Johnson para uma das pessoas da biotecnologia. Agora eu não me lembro quem ganhou. Eu vou passar rapidinho, ele é bem curtinho, mas ele é bem interessante para a gente poder discutir, tá bom? O link está aqui embaixo, mas esse vídeo também está na apresentação que eu passei para vocês. Então vamos escutar? Juan, tá sem som. Tá sem som? Tá. Espera aí, então. Engraçado, porque para mim aqui o som tá aparecendo normal. Eu vou... Talvez é a nossa internet também, tá lenta. Mas vocês conseguem me escutar? Porque eu tinha deixado para que a gente pudesse... Não, consigo te escutar. Só a gente não consegue escutar o vídeo. Então, Eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho a potência. Gente, começa do início de novo ou não? Se vocês não pode conseguirem escutar... começar. Ô, pessoal, o link já está lá no WhatsApp, não tá, Juan? Que você já passou lá no WhatsApp também para o pessoal? Ou Eu vou não? fazer o seguinte... Eu vou pegar... É porque tá no material que eu passei para vocês. Mas eu vou colocar o link no WhatsApp, que aí vai ficar mais fácil também. Todo mundo... O que for de vídeo, Juan, pode também disponibilizar no WhatsApp, que aí todo mundo consegue assistir lá. Bom, eu achei que estava dando certo para poder trabalhar isso aqui, mas parece que não está muito legal essa parte. Então eu vou tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou comentar o vídeo, vou dar um tempinho para o pessoal ter essa informação. Deixa eu voltar aqui, porque eu estou tentando colocar no WhatsApp, eu coloquei foi no chat. Eu acho que eu fechei o WhatsApp. Fechei mesmo. Mas de qualquer forma o link está aqui. Então, gente, só para poder... Pode ser a internet também, que tá lenta lá para o Juan. Porque Pode ser a o minha pessoal está internet que tá falando que lenta a mesmo. Juliana... Há porque da 5 anos, Juliana... vem investigando a questão. Agora começou a voz, Juan. Eu acho que Pessoal, essa internet está lenta mesmo. Vê se vocês conseguem ver e ouvir aí. Eu estou conseguindo compartilhar. Vê se tá
tá bom para visualizar e ouvir, tá? Tá. Sobre de Pode onde ser. vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre dois palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Gente, esse é um dos pontos que eu queria deixar aqui para a gente poder refletir também. Afinal, de onde vem essa boa ideia? Porque, no fundo, quando eu coloquei a primeira ideia de olhar para a Serra do Espinhaço, enxergar alguma coisa, cada um tem uma visão diferente, cada um está olhando para um lugar diferente. Então é muito importante que a gente pense o seguinte: já que a gente está num mar de comunicação, a internet ela possibilita que todos nós estejamos aqui hoje, 22 pessoas trabalhando juntas, pensando, trocando uma conversa, e que dessa conversa nenhum de nós aqui tem muita informação sobre o que pode sair daqui. A gente sabe que esse compartilhamento pode gerar alguma coisa.
e que vai gerar alguma coisa, mas é imprevisível. Cada um de nós consegue construir no seu subconsciente, no seu consciente, coisas que são parte da construção de vida de cada um. E muito daquilo que a gente está construindo depende de para onde a gente está olhando. Então, é um pouco nisso que é importante a gente pensar que a gente pode favorecer uma mente conectada. E a gente, muitas vezes, quando está desfocado, quando está um pouco perdido nesse processo de tentar direcionar o nosso olhar, a nossa dedicação, o nosso tempo para um projeto específico, a gente muitas vezes deixa ou se mantém de forma totalmente dispersa. E aí entra o ponto. Cada um de nós está num tempo diferente. Tem hora que a gente está focado e precisa estar focado, e tem hora que a gente não está. E aí entram esses descompassos, essas relações que são relações humanas. A gente não tem como fazer diferente, mas é importante a gente poder pensar sobre essa ótica de que a gente acaba sendo favorecido por estar conectado. Muitas vezes a gente pode perceber, por exemplo, que algumas pessoas estão muito dedicadas a alguma atividade e outras nem tanto. E é com isso que a gente começa a conviver. Os times, muitas vezes, também têm esse descompasso. Então, a gente está pensando em trabalhar empreendedorismo, é interessante que as pessoas que estão trabalhando junto com a gente consigam estar no mesmo tempo que a gente, consigam estar com a mesma dedicação que a gente. Porque senão a gente vai começar a ter problemas justamente nessa composição da equipe, porque cada um muitas vezes não está muito engajado. Com isso, eu vou voltar para a apresentação, para a gente só poder fechar isso aqui, porque é realmente bem... Essa primeira parte é um pouco mais rápida, só para a gente poder então dar... Pode falar, pode falar. Eu queria fazer só um comentário sobre essa questão aí de inovação, né? Eu enxergo muito a inovação como uma oportunidade. E eu acho que esse cenário esse contexto que a gente está, né, esse mundo em constante mudança, né, volátil, né? Eu acho que esse mundo ele dá muitas oportunidades para a gente. Por exemplo, a Google Maps, né, que é a empresa que faz aquele aplicativo de GPS, né? Nessa pandemia, eles adaptaram o aplicativo do Maps para poder indicar rotas que estavam bloqueadas, né? Ou com acesso restrito para evitar congestionamento perto dos hospitais, né? Aí eu achei isso muito legal, porque eles inovaram no que eles já tinham. Ô, Bárbara, isso é interessante, assim, para a gente poder pensar que realmente tem muita oportunidade bacana que está passando na nossa porta. E muitas vezes a gente não consegue enxergar essa oportunidade, mas imagina o seguinte, nesse caso que você falou, a inovação, ela, de alguma forma, ela consegue ter sucesso desde que ela consiga atingir o público, as pessoas. É muito comum a gente ter uma relação assim bem próxima de que toda inovação ela pode ser de fato considerada uma inovação e não uma invenção quando essa inovação de alguma forma tem um código de barra, ela tem uma nota fiscal, ou ela está de alguma forma sendo entregue, mesmo de forma gratuita, para a população. A gente tem a capacidade de receber muita coisa, mas a gente nem usa tanto essas coisas todas que a gente recebe. A gente tem desejo assim, para poder usar algumas delas e não usar outras. Vou pegar um exemplo. A gente escolheu trabalhar com o WhatsApp. Por que a gente não escolheu trabalhar com o Telegram? Porque, de alguma forma, a gente está trabalhando com a tecnologia do WhatsApp, trabalha com a tecnologia do Meet e trabalha com a tecnologia do Google Classroom para a gente poder, então, estar hoje desenvolvendo essa atividade aqui presencial, que é à distância, mas não deixa de ser presencial. E a gente opta em não utilizar outras. Então, assim, isso é uma coisa natural. Cada um tem desejo. Mariana, você levantou a mão, palavra sua. Não, aproveitar que você está falando isso,
e nem sempre quando uma inovação ela é colocada, por exemplo, o Instagram, quando ele foi lançado no Brasil e quando as pessoas começaram a usar, a forma como as pessoas usam aquela tecnologia modifica a tecnologia, né, Juan? Porque ele foi feito para ser uma postagem de fotografia e as pessoas começaram a usar ele de uma forma de compartilhar também ideias e tentar colocar textos, que você vê que quem acompanhou, cada dia teve uma inovação nova no aplicativo para poder acompanhar o uso que as pessoas estavam fazendo dele, porque as pessoas começam a procurar aplicativos fora do Instagram para poder começar a complementar. Por exemplo, ele ainda não permite compartilhar. Então, as pessoas vão lá fora, buscam um aplicativo que compartilha no Instagram. Daqui a pouco o Instagram começa a colocar esse recurso dentro dele, à medida que as pessoas vão procurando. Então, a inovação, ela não para, né, Juan? Ela tem uma continuidade. Ô, Mariana. Oi, quem está falando aí? Pode continuar. Luiz. Pode falar, Nesse Luiz. sentido mesmo, tipo, tinha o Snapchat e no Instagram não tinha essa função dos stories. Aí, tipo assim, o povo tava usando muito o Snapchat, aí, tipo, o Instagram foi e criou os stories, que é, tipo, praticamente o Snapchat dentro do próprio aplicativo. Exatamente. Outra ideia bacana aí que teve, que foi aprimorando, né? Exatamente. Bom exemplo, Luiz. Nossa, mas assim, é muito comum a gente poder pensar que essas inovações que vão aparecendo e que a gente vou usar o termo comprar, porque a gente acaba, no fundo, adquirindo isso de alguma forma, a gente acaba dando, como consumidor, continuidade a essas inovações, porque elas não são úteis, até o momento que a gente não vai utilizar mais. Então, esses são pontos importantes para a gente poder refletir. E aí, eu entro num ponto que é interessante, que é o seguinte: inovação tecnológica tem a ver com tecnologia. E afinal, o que é tecnologia? E aí, com isso, a ideia de tecnologia, aí eu volto na etimologia da palavra, é uma técnica com lógica. Mas eu particularmente gosto de pensar na lógica de que tecnologia, de alguma forma, é a capacidade que a gente tem de resolver problema. Porque a gente identifica algo necessário para ser resolvido e a gente consegue efetivamente garantir que esse problema seja resolvido. Então, a gente tem como pensar a tecnologia seguindo outras estruturas. A gente pode pensar que é a ciência cujo objeto é a aplicação do conhecimento técnico e científico para fins industriais e comerciais. Aplicar tecnologia ou trabalhar a ideia de tecnologia tem a ver com o mercado. Por isso essa relação industrial e comercial. Mas ela também é pensada como ciência. E aí a gente pode pensar também essa relação voltada para a arte. Então, toda construção que a gente faça como desenvolvimento humano, a gente pode pensar que a fronteira desse conhecimento é o que a gente reconhece como estado da arte. Qual que é a fronteira? Até onde o ser humano conseguiu atingir. E a gente pode ter várias fronteiras diferentes. A tecnologia sempre busca, então, transpor essa fronteira. Tá? Então, a gente tem mestres da arte, da música, que tinham condição de conseguir quebrar essa barreira, que era até então um limite. Então, se a gente pensa no expressionismo, se a gente pensa no cubismo, a gente tem vários mestres que trabalharam com essas artes. Se a gente for pensar na música sacra, se a gente for pensar, por exemplo, na música clássica, a gente tem vários tipos de características que até então eram tidas como fronteira, e a gente consegue transpor essa fronteira trabalhando tecnologia. E quando a gente pensa em alta tecnologia, é aquilo que muitas vezes está na fronteira desse conhecimento. Tá? E muitas vezes, essa fronteira do conhecimento, ela não é, de alguma forma, algo atingível no sentido das pessoas comuns.
Muitas vezes a gente desenvolve isso em científicos, trabalha com pesquisa de ponta, a gente trabalha com relações voltadas na fronteira do conhecimento, e que muitas vezes essa tecnologia pode não estar disponível para as pessoas de uma forma geral, porque precisa de uma adaptação para que essa tecnologia consiga ser adaptada e recebida pelas pessoas. Então, quando a gente pensa em tecnologia e inovação tecnológica, é de alguma forma algo que é novo, que é capaz de conseguir levar a característica humana, de conseguir melhorar e dar solução para os seus problemas, mas que de alguma forma, para poder ser de fato inovação, ela tem que ser aplicada pelas pessoas, as pessoas têm que receber isso. Então, ela tem que estar disponível. Não adianta eu ter uma tecnologia de ponta se ela não está disponível, se a gente não consegue ter acesso. E aí, eu queria colocar uma coisa aqui, porque não existe roteiro. Eu já estou respondendo a provocação que eu faço, assim, existe um roteiro para poder chegar nessa coisa nova, na fronteira do conhecimento? A gente muitas vezes não trabalha e não tem uma relação linear dessa construção. Então, muitas vezes, eu vou puxar um pouco da ideia do Steve Johnson, que esses palpites que a gente tem, que potencialmente podem se transformar em algo maior, eles podem estar dispersos, não tão bem organizados, e a gente vai precisar de maturidade para poder conseguir fazer com que essas ideias sejam mais bem organizadas. Então, isso gera descobertas, isso gera uma invenção, mas isso pode, muitas vezes, chegar simplesmente a um ponto onde eu conheço algo novo, mas isso não é aplicado, isso morre. Então, isso, uma invenção, e aí entra na primeira pergunta que a Mariana fez. O inventor, ele é ótimo para poder conseguir colocar coisas novas, mas essas coisas novas que estão sendo criadas, elas podem não ser aplicáveis, ou não existe ainda um meio de garantir com que elas sejam aplicáveis. E só depois que essa convergência de ações, a criação e o meio no qual a gente consegue aplicar aquela invenção, é que permite que a gente tenha o que a gente chama de inovação. Porque a inovação, de alguma forma, ela está disponível, ela é acessível. Não adianta a gente ter uma invenção que, na prática, ela não consegue ser disponibilizada. Aqui eu coloquei dois pensamentos para a gente poder trabalhar, então, uma sequência nessa conversa da gente, que é uma frase que é a seguinte: eu sempre fiz algo que eu achava que estava pouco preparado para fazer. Quando você tem um momento de incerteza, mas a partir daí você persiste, é aí que você consegue avançar. E mais, se você ultrapassar aquela sensação de medo, aquele sentimento de estar correndo um risco, coisas verdadeiramente maravilhosas podem acontecer. A Marissa Mayer é a CEO do Yahoo. Yahoo foi, durante muitos anos, a principal plataforma de correio eletrônico. Hoje a gente tem, na verdade, ela como concorrente do Google. E esses dois pontos como características para a gente poder avaliar. Ô, Juan, você está Então, apresentando alguma coisa? Você está só falando? Ah, porque a gente não está vendo, não. Eu estou percebendo que você está falando com alguma referência. Está mostrando aí para vocês? Ah, então sim, Então, desculpa. Ah, agora eu vi. Agora saiu primeiro. Deve ser conexão, Juan, desculpa. Não, tranquilo. É porque eu acabei de acabar a apresentação que eu queria falar. Não tem problema, não. Eu vejo ela. Mas eu posso voltar com ela depois. Não, eu fiquei preocupada. Mas a ideia é que é o seguinte: a lógica da gente poder se lançar nesse desafio de conseguir transformar aquilo que possivelmente está sendo inventado em algo que está sendo útil para a população, ele cai na situação de disponibilidade. Toda inovação, tá, é disponível. Todo produto que o empreendedor entrega, ele tem que estar disponível. Então não adianta a gente pensar, por exemplo, que uma solução para um problema, seja ele um problema técnico, um problema social, ela precisa ser adaptada por aqueles que recebem isso como algo importante para a vida da gente, ou para a vida deles.
Então, de uma forma geral, eu tenho esse ponto como uma característica. E muitas vezes não é fácil fazer isso. E aí entram as características. Uma pessoa pode ter liderança, ela pode ter uma característica de líder, de congregar pessoas, mas ela talvez pode não ter a habilidade de transformar essa liderança em algo que seja efetivo para aquela pessoa que está fazendo junto com ele, ou que está participando junto com esse líder de alguma ação. Muitas vezes a gente pode se ver sozinho, uma pessoa líder, ela está sozinha, mas ela não consegue transferir isso para os demais. Então, ser empreendedor, a gente precisa também ter uma característica de solidariedade. Então, assim, se eu sei fazer o processo, eu tenho que ter também a humildade de reconhecer que pode ser que as pessoas que precisem receber isso não saibam. E essa diferença é justamente um dos pontos importantes para que aquele projeto tenha sucesso ou não. Porque quando a gente desenvolve alguma coisa, quando a gente está empreendendo, a gente quer que a população se beneficie desse resultado. Tá? E com esse benefício pela população, você pode buscar benefício financeiro, você pode buscar um benefício social, tá? Ou você pode buscar uma transformação social. A gente trabalhou com essa lógica na última conversa. Mas é em cima disso que a gente sempre pensa na relação que o empreendedor ele é capaz de compartilhar benefícios. E é nessa relação de construção tipo ganha-ganha é que muitas vezes as empresas e os empreendimentos, os projetos, tomam forma e também conseguem sucesso. Tá? Então, assim, eu queria abrir para a pergunta, para a gente poder falar um pouquinho ainda com essas características que eu estava falando a respeito de inovação e tecnologia. E separar bem, por exemplo, o seguinte, não adianta eu ter um inventor que consegue criar alguma coisa se eu não tenho a ferramenta, que aí seria o empreendedor, para transformar aquela criação em algo que a população consiga se beneficiar, que consiga traduzir isso em benefício, de alguma forma, mas que seja uma entrega. Tá? A população tem que usufruir daquela solução. Se essa ferramenta, ou se esse caminho não funciona, dificilmente a gente vai ter sucesso nesse projeto. Tá clara essa ideia, gente? Porque são características para a gente poder refletir um pouquinho dos perfis e do que a gente espera. Ok? Você quer comentar, Mariana? Apertei errado aqui, Juan. Não. Queria que o pessoal falasse um pouquinho também, tentasse. Se ficou claro, se tem alguma coisa para acrescentar, se entendeu bem essa diferença entre inovação e invenção, se ficou tranquilo. E se não, a gente prossegue, né, Juan? Tá, então eu vou abrir agora no segundo ponto, para a gente poder voltar um pouquinho, e eu vou tentar, agora são 10 para as 10, não é isso? A minha ideia é ter mais ou menos uns 10 minutos de apresentação e a gente abre de novo para discussão. Ok? Parece que está tudo... tem uma Pode pergunta falar. aí. Tem uma dúvida. Quando você monta um projeto de um negócio, qual seria o ideal para a pessoa realmente ver se aquele projeto vai valer a pena, se vai trazer um benefício para ele e para a comunidade? No caso, ele teria que sair fazer uma pesquisa de campo, avaliar a concorrência. Como que seria você chegar assim, realmente esse projeto vai valer a pena? Imagina uma coisa, para a gente poder pensar, a sua pergunta é muito interessante para a gente poder refletir sobre uma coisa. Toda pessoa que monta um projeto tem certeza que o projeto dele é maravilhoso. Porque acredita naquilo e assim, tem total consciência, às vezes, não vou chamar de consciência, mas total, ele tem muita paixão por aquilo que ele produziu, tá? E muitas vezes, ele não é o cliente
ou é a pessoa que vai receber o benefício daquele projeto. Então, entra um ponto importante, igual você falou, tem que buscar concorrência, tem que fazer essa verificação. Precisa. Uma das partes mais importantes desse projeto, que está sendo colocado em prática, é o que a gente chama de validação. Então, eu preciso buscar, por exemplo, algum perfil que seja o público-alvo adequado para aquele que seja beneficiado por esse projeto, e eu vou a campo perguntar para essas pessoas se aquele projeto faz sentido, entendeu? Então, assim, se eu consigo validar essa ideia, validar esse projeto, significa, então, que eu consigo ter sucesso com o público-alvo que vai se beneficiar com esse projeto. E não necessariamente uma opinião isolada de quem produziu aquilo, porque a nossa visão, comparada à visão de quem recebe, ela acaba sendo diferente. E a gente vai treinando um pouco vai tendo habilidade para poder conseguir compatibilizar essas visões à medida que a gente ganha experiência. Por isso que é muito importante a gente persistir nesse processo de conseguir compreender melhor que aquilo que a gente está trabalhando, que a gente está projetando, é de fato capaz de ser recebido por quem tem possibilidade de receber, ou quem gostaria de receber. Mariana, você levantou a mão, a palavra é sua. Acho que complementando isso que o Eduardo perguntou também, alguns projetos, e acho que talvez a grande parte, permitem que a gente também busque essa informação com o público antes de desenvolver o projeto, né, Juan? Aquela questão de saber ouvir para você construir alguma coisa. Então, é o que eu conversei muito com o pessoal do Instituto que fez a disciplina anterior, elaboração de projetos, que projetos precisam ser construídos de baixo para cima, né? Você conseguir entender também qual a real necessidade, porque às vezes você é um observador, né? Você está lá observando a montanha, vamos usar mais o exemplo do Juan, e está vendo um ponto, mas talvez ele tem um outro ponto ali que você ainda não conseguiu enxergar. Então, essa comunicação que o Juan falou durante a apresentação, essa interação com as pessoas, ela nos permite enxergar talvez a real necessidade antes da gente construir projetos também. Só complementando, Juan, o que você falou aí. João Paulo, palavra sua. Tem uma coisa bacana também que acontece, não só na questão tipo, de uma criação, mas também depois de criado, as pesquisas que acontecem, que as empresas fazem dentro da plataforma, como por exemplo no YouTube, Instagram, Facebook, elas disponibilizam uma pesquisa, tipo, antes, por exemplo, no YouTube, você iniciou um vídeo, aparece lá a pesquisa para você. Aquilo seria tipo uma forma da empresa saber o que a população acha que ela precisa melhorar, por exemplo. É uma forma de empreender, né? É uma forma de empreender. E no caso, é a mesma questão que o Eduardo falou no início, para criar uma empresa, né? Descobrir os aspectos necessários. E depois de já criado, né? Para que você continue sempre subindo, evoluindo. Não, muito bem. Eu não entendi se no final teve alguma pergunta, João. Agora, a Elisete levantou a mão. Não, desculpa, é porque eu entendi o comentário e eu concordo com você, que é importante a gente ter essas visões mesmo. Elisete, você levantou a mão, palavra sua. No caso, os algoritmos que a maioria desses aplicativos usam, seria uma técnica de empreendedorismo também? Bom, então vamos lá. Elisete, os algoritmos que são utilizados, de alguma forma, o código-fonte dentro de um software, ele é o que a gente consegue proteger quanto ao que a gente tem como software. Tá? Então, se um programa de computador, um software, ele é protegido a partir do seu código-fonte. É exatamente essa relação de conseguir construir esse código-fonte é que permite que a gente possa diferenciar um aplicativo de outro. Porém,
a gente também tem a gente tem alguma característica que é o seguinte, eu não sei se vocês têm isso na base curricular, mas algoritmos e estrutura de dados é uma das relações importantes para a gente poder pensar que eu posso trabalhar linhas de código diferentes para poder conseguir ter o mesmo resultado final. Se essas linhas de código são exatamente iguais, aqueles projetos ou aquele programa de computador, ele só consegue ter linha de códigos iguais se ele tiver sido realmente copiado. E o programa de computador ou software, quando protegido, garante ao seu inventor, tá, ao seu criador, que aquele código-fonte ele não pode ser usado por terceiros. No Brasil, isso dura 50 anos, tá, de proteção. O software, na verdade, tem vidas, assim, a vida útil dele muitas vezes é muito menor do que isso. Em geral, 6 meses. A gente já precisa de ter atualizações de software. Porém, eu vou pegar um exemplo baseado no que você falou, que a gente tem em Diamantina, não sei se já ouviram essa, até como propaganda, se alguém passar, seja de carro, bicicleta, ônibus, ali pelo Campo do Tijuco, vai ver uma propaganda do Busque, tá? Não estou fazendo propaganda para ele, mas o Busque é um aplicativo que consegue compartilhar, por exemplo, carona. E ele se auto-intitula o Uber de Diamantina. Então, Uber também é um outro aplicativo que também tem a mesma característica do Busque. A gente tem outros aplicativos aqui na cidade que têm essa mesma característica. Eu, particularmente, só conheço o Busque, eu não sei se tem outros. Tá? Mas a gente pode perceber o seguinte, aplicativos diferentes com a mesma finalidade não necessariamente têm o mesmo código-fonte. Se eu sair de Diamantina e for pensar em nível mundial, hoje a gente tem concorrentes muito grandes do Uber, por exemplo, o Cabify, o 99 Taxi. A gente tem outros concorrentes que são interessantes, mas que todos eles coexistem porque as estruturas de código de cada um são diferentes. Vou fazer um paralelo com delivery de comida. O iFood, o Delivery Much, outras empresas que também estão presentes na região de Diamantina e em outros lugares. Tá ok? Então a gente tem essa relação código-fonte ser possível, ser passível de proteção. Mas ele acaba sendo uma característica de que, uma vez aplicada a ideia, você tem a entrega, por exemplo, eu vou resolver o problema de entrega de comida, eu vou resolver o problema de deslocamento de pessoas. Isso é base para novas construções, mas uma não impede a outra construção. O que impede é fazer e copiar exatamente. Está colocando que tem o POP 100 também, e acredito que depois viriam outros, uma vez que isso acaba tendo mercado. As pessoas se beneficiam com isso. Mariana, você tinha levantado a mão? A palavra é sua. Não, aí, Juan, e a Elisete perguntou se desenvolver, foi muito boa essa ideia que você deu desses aplicativos, mas ela perguntou também se esse tipo de desenvolvimento, pelo que eu entendi, Elisete, depois você fala se é isso mesmo, se esse desenvolvimento pode ser considerado uma atitude empreendedora. Se a pessoa começar a desenvolver esses aplicativos. E aí eu acho que é um pouco dessa pergunta dela. Ô, Elisete, só para poder então tentar fechar com o que a Mariana falou, se você desenvolveu isso, você na verdade é um inventor, ou um criador, vamos pensar assim. Quando você consegue colocar essa sua invenção disponível para as pessoas no mercado, e você consegue gerar essa relação de que as pessoas começam a se apropriar do que você está sendo, do que você desenvolveu, e conseguem se beneficiar disso, nesse ponto, ou você trabalha relações sociais ou relações financeiras. Isso pode gerar, de fato, retorno financeiro. Nesse momento, quando você consegue estruturar essas duas coisas, a invenção com a capacidade de colocar essa invenção no mercado, nesse ponto você passa a estar exercendo essa questão de empreendedorismo. Porque senão você tem só a invenção. Você tem uma parte importante, mas você não consegue fazer essa ligação de colocar isso disponível
Mariana, você levantou a mão de novo, tá com Não, você a acho que palavra. ela ficou errado, mas é isso mesmo, Juan. Ficou? Ficou errado, eu esqueci de tirar, mas é isso mesmo, Juan. É exatamente esse ponto. Muito bem fechado isso aí. É isso, Elisete? Respondi, Elisete. Ok. Bom, eu vou compartilhar, vou ver se eu consigo fazer essa segunda parte, mas eu queria aqui, então, ter uma outra visão com vocês, que é o seguinte. Nessa segunda parte do empreendedorismo, a gente volta com, assim, para todo lugar que a gente olha, cada um tem uma visão particular. Essa aqui é a entrada da gruta de Maquiné, na região de Cordesburgo, tá? Para quem não conhece, recomendo, super interessante, é uma das maiores grutas e das grutas mais belas do mundo, tá? Então, para quem tiver a oportunidade de ir, vá, interessantíssimo. Mas eu queria voltar com a Mafalda. A Mafalda, ela me ajuda bastante em algumas coisas e eu acho que essa aqui é uma delas, assim. Eu era assim, pequenininho. Já dizia que o país estava em crise. Agora eu sou assim, um pouco maior, e continuo a ouvir dizer que o país está em crise. Se a gente for parar para poder pensar, a gente sempre vive flutuações entre crises, tá? Umas mais intensas, outras menos intensas, e com alguns períodos de prosperidade. Mas essa relação de crise e prosperidade é cíclico. Então a história mostra isso para a gente. Mas de forma geral, a característica hoje que o mundo experimenta é totalmente diferenciada de qualquer coisa já vivida, pelos avanços tecnológicos que a gente tem hoje. De uma forma geral, isso traz para nós características que são exclusivas do nosso tempo. O tempo futuro, daqui a 10 anos, ele vai ter características também diferenciadas, assim como há 20 anos atrás isso também existia. Aqui tem outra tirinha que eu queria trazer, porque é o seguinte, olha, esse é o mundo que eu tenho. Este é o mundo, tá vendo? Sabe por que esse mundo é bonito? Porque ele é um modelo reduzido. O original é um desastre. Eu quis trazer essas duas informações para a gente poder pensar numa característica que é o seguinte. Quando a gente começa a trabalhar essa ideia, a percepção de algumas coisas que a gente está querendo se lançar, e aí eu estou pensando no empreendedorismo como um agente capaz de realizar descobertas, de entrar em algo que muitas vezes é desconhecido, e ele passa a ser mais bem conhecido ao passo que a gente vai planejando melhor essas ideias, mas a todo momento isso acaba sendo traduzido como um desafio, tá? Então a gente se lança de alguma forma num desafio. E qual é o seu projeto? Qual é o caminho no qual vocês têm interesse de começar a direcionar esforço? Para onde vocês querem olhar? Aqui eu tenho uma foto dos meus... Esse é um projeto. O Samuel, aqui o maior, e o Pedro, no recém-nascido, quando nasceu. Então, assim, eu posso pensar projetos de vida para os meus filhos, mas eles vão construir os seus projetos à medida que a gente também compartilha com eles essa construção. Mas é importante pensar o seguinte, o meu projeto de vida, ele faz parte do projeto deles, mas o projeto deles é deles. A escolha é dele, do Samuel, do Pedro. Então, quando a gente pensa num projeto, muitas vezes a gente quer enquadrar o outro. E aí eu vejo, por exemplo, a paternidade como um ponto interessante, porque a gente trabalha, assim, de forma a tentar exercer essa paternidade, mas o projeto de vida de cada um dos meus filhos, quem vai escolher são eles. E essa escolha, de fato, pertence a eles e não a mim. Eu posso ser um apoiador importante. E aí entra um ponto que é a construção desses projetos, que não talvez sejam projetos de vida, mas que sejam projetos para desenvolvimento de algum empreendimento. Então você pode entrar nisso
e é importante que você saiba qual é o papel de cada um dentro de cada projeto que você está entrando. E aí entram essas oportunidades. Eu posso fazer parte de um projeto sendo capaz de ser aquela pessoa que está, vamos pensar assim, responsável em organizar a parte de planejamento, enquanto uma outra parte do grupo, ou uma pessoa, ou um time, ou parte desse time, vai trabalhar a questão das novidades, das ideias e da organização, enquanto outra parte do time vai conseguir fazer com que isso seja colocado no mercado, vai trabalhar o marketing, vai conseguir disponibilizar isso. Então, se a gente for parar para poder pensar, qualquer lugar que a gente queira desenvolver um projeto, ou qualquer direção que a gente queira fazer, seja com benefício financeiro, com benefício social, a gente tem um sem número de oportunidades. Elas estão para todo lugar, para toda direção que a gente tiver olhando para ela, de forma a tentar resolver possíveis problemas. Então, ali podem ser geradas oportunidades. E aqui eu coloco 3 perspectivas. Então, a gente tem uma perspectiva interessante que a gente pode usar. A gente está na academia, no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, na UFVJM. A gente pode pegar do conhecimento que a gente tem e tentar trabalhar numa perspectiva de levar isso para a sociedade. Então, isso pode gerar uma série de oportunidades. Porque nem tudo que a gente consegue ter como informação técnico-científica está disponível para a sociedade, mas ele pode estar disponível desde que a gente consiga fazer com que esse caminho, com que essa engrenagem seja instrumentalizada, seja num produto, sejam serviços, sejam processos. Tá? E muito do que a gente está trabalhando aqui, a gente ainda tem vou chamar de instituição de ciência e tecnologia, mas isso de uma forma geral é o que a gente reconhece como universidades ou centros de pesquisa. Eles podem ser atores estratégicos para esse desenvolvimento econômico e social, porque a gente consegue tratá-los como com uma característica de âncora, porque eles nos dão de alguma forma suporte, seja em ciência e tecnologia, seja em infraestrutura, para poder ajudar nessas relações. Se a gente está aqui hoje conversando nessa sala, é porque a UFVJM, o IFMG proporcionou que nós estivéssemos juntos construindo possíveis soluções para qualquer problema que a gente identifique. E cada um de nós pode identificar um ponto de vista diferente. E, de alguma forma, a perspectiva de trabalhar, por exemplo, algo voltado para o empreendedorismo clássico, é interessante a gente pensar na diferenciação de concorrentes. Então, a gente ganha, em termos de competitividade, frente a concorrentes, como forma de conseguir atingir mercados. Tá? A grande pergunta que é interessante que cada um de nós seja capaz de fazer, e é importante que a gente não se esqueça de fazer essa pergunta, mas mais do que isso, é importante que a gente consiga reconhecer respostas para ela, é o como. Eu quero ter um aplicativo que seja a solução para entregar, vamos pensar, medicamento na parte norte do estado de Minas Gerais. Tudo bem, como? A gente precisa responder para nós mesmos essa pergunta, porque é ela que vai dar o caminho de como essas relações, de qual vai ser o caminho que a gente vai precisar percorrer, tá? Para chegar nesse ponto final. E aí o seguinte, a gente pode adaptar ou melhorar tecnologias que já existem, lógicas que a gente já reconhece no mercado, ou a gente pode desenvolver novas lógicas, tá? Talvez um dos grandes avanços que a sociedade teve hoje, vou pegar o ponto da comunicação associada a relações, por exemplo, de aplicativos, de software. Hoje é muito provável que a gente tenha pessoas com a habilidade de construir qualquer tipo de software. Mas as perguntas, muitas vezes, para poder garantir que esse software seja aplicável, ou seja, recebido pela sociedade, tá? Depende de uma relação humana.
onde a comunicação é parte importantíssima nesse processo. Entender as relações humanas, elas permitem que a gente, elas vão acabar permitindo que a gente consiga construir soluções para desenvolver novas tecnologias, e isso é o que possibilitou, por exemplo, o grande sucesso das plataformas que a gente utiliza. Por exemplo, o Google trabalha com essa relação de procurar. Eu tenho uma dúvida, eu vou começar então a procurar no Google uma resposta para aquela pergunta que talvez eu não saiba. Então ele começa a encontrar soluções para falar o seguinte: olha, qualquer pessoa pode saber de qualquer coisa que ele queira se utilizar o buscador do Google. Existem outros buscadores? Existem. Por que o Google se diferencia? Porque ele se adapta e porque ele melhora a tecnologia que já existe e que ele desenvolveu. Mas no momento que ele era, na verdade, embrionário, ele precisou desenvolver novas tecnologias para que ele, então, conseguisse ganhar mercado. Existem outros buscadores? Sim, existem. Por que assim, as pessoas acabam, se for pensar de uma forma geral, utilizando um e não o outro? Porque existem características que dão aquele tipo de estrutura, ou de um aplicativo, ou de uma tecnologia, algo que me faz usá-lo com mais tranquilidade. Ele pode ser mais fácil de ser usado, ele pode ter características mais simples, ele pode resolver o problema que, para mim, é algo que eu tenho necessidade. Então, trabalhar o como é o ponto mais importante que eu vejo para a gente poder tentar avançar do que a gente tem como ideia para algo que se transforme ou que se configure como um projeto. Tá? E aí eu volto para a tecnologia, ela é aplicada em produtos, processos e serviços, para que a gente possa pensar que aí vem a capacidade de resolver problemas, mas ainda tem a ideia de capacidade de gerar soluções, ou mesmo a capacidade de gerar valor. Então, é nesse ponto que eu acho que a gente precisa, então, eu vou parar aqui na conversa de hoje, tá? Eu tenho 3 grandes vertentes para a gente poder trabalhar oportunidades. Uma é a questão do negócio. Eu quero trabalhar algo que vai direcionar o meu projeto. Eu preciso pensar em tecnologia, que tem a ver com a capacidade técnica que eu tenho de fazer com que esse negócio seja construído. E eu tenho, no outro tripé, as pessoas. É importantíssimo que a gente consiga associar em qualquer empreendimento tecnologia, negócio, tá? A viabilidade do negócio, é possível ser feito esse negócio com as pessoas. Então, todo negócio precisa ser viável, a tecnologia por trás do negócio é possível de construir esse negócio, então eu tenho que ter construtibilidade. E eu preciso que, para que isso tenha sucesso, as pessoas desejem utilizar aquilo que eu estou colocando à disposição. E nisso a gente começa a ter várias relações que são inovações de processo, inovações emocionais e inovações funcionais que fazem parte das ferramentas capazes de transformar tecnologia e negócio em algo possível, negócio e pessoas em algo possível, tecnologia e pessoas em algo possível. E se eu consigo adaptar essas 3 relações, eu consigo ter uma experiência de que, eu estou chamando aqui de experiência de inovação, tá? Que é algo onde eu consigo construir uma lógica que ela é entendida e, mais do que isso, ela consegue ser recebida e adaptada na sociedade. Então, eu empreendo, não é para mim. Eu empreendo para que as pessoas sejam capazes de utilizar aquilo que eu estou entregando. Tá? Eu vou parar nesse slide para a gente poder, então, voltar para a discussão. Ok, gente? Está aberto para pergunta. Juan, eu... Já levantou a mão. Não, Tá com é você. só para complementar esse bom exemplo que você deu aí no final, de fechando e como que as tecnologias vão implementando à medida que elas já foram lançadas, né?
que vão tendo melhorias funcionais de acordo com o emocional, com as experiências de cada um. A gente deu esse exemplo do Instagram, mas um outro exemplo também que o pessoal que gosta de joguinho é a questão quando são lançados jogos novos, né, novas edições de jogos. O pessoal fica esperando e aí começa um fórum, as próprias empresas lançam um fórum para que as pessoas comecem a comentar a interface, se ela foi bem aceita, se o jogo ele é fácil, né, de visualizar, o que eles chamam da interface com o jogador. E aí eles tem jogos que saem do ar se esse fórum for muito negativo e eles retomam no outro momento para lançar no mercado, né? Então, assim, só para complementar isso que você falou, como que não é logo que você lança no mercado, você tem esse sucesso, né, no empreendimento. Mariana, eu acho que é importante assim, pensar que até lançar um produto no mercado, um serviço, a gente tem, na verdade, um trabalho de base muito importante que tem que ser feito. Estudar o como essas coisas podem chegar no mercado e como as pessoas conseguem, de fato, receber isso, acaba sendo um desafio importante para poder construir esse planejamento. Eu não tenho dúvida de que com essa estrutura de planejamento, e principalmente um ponto que já foi colocado aqui hoje, a ideia de validação desse projeto, dessa ideia e desse negócio, ele vai acabar criando ferramentas, assim, não ferramentas, mas resultados dessa análise que nos dão um pouco mais de certeza, porque ainda sempre vai estar vinculado a um risco. Então, assim, colocar, por exemplo, um negócio no mercado sem fazer um planejamento adequado, o risco é muito grande. Ele pode dar certo ou pode dar errado. A questão é, o que deu errado, ele pode ser melhorado à medida que o negócio se organiza? Em alguns casos isso é possível, em outros casos isso não é possível. E muitas vezes um planejamento melhor poderia criar mais ou melhores chances de sucesso. Eu vi algumas colocações aqui. Gente, eu realmente gosto muito da Mafalda. Não é será, não, eu gosto dela. Acho ela interessante porque ela põe alguns pontos para a gente poder questionar e refletir. Com relação a essa não sei se, quando Elisete, você colocou que empreendedorismo segue a ideia de seleção natural de Darwin, cujo sobrevive o mercado é aquele que melhor se adapta e inova. Eu concordo que essa seleção natural, ela acontece. E essa questão do mercado, ele é extremamente interessante porque ele flutua. Ele não tem, o mercado ele tem algumas características que são muito bem definidas, mas você tem tendências que em alguns momentos você pode ter ondas que podem ser aproveitadas por empreendedores. Então, assim, quando a gente pensa vou pegar o empreendedorismo clássico, mas eu vou montar um negócio. Quanto tempo tem que durar esse negócio que você está montando? Será que ele vai durar um verão? Será que ele vai durar 30 anos? Ele vai ser projetado para poder durar quanto tempo? Qual que é a expectativa que a gente tem? Então, muitas vezes, a organização desse negócio, ele não é só para poder ser iniciado, mas ele precisa ser trabalhado de tal forma que a gente pense também que ele, em algum momento, ele pode acabar ou em algum momento ele deve acabar. A gente tem que se preparar não só para poder começar um negócio, mas a gente tem que estar preparado também para poder conseguir finalizar esse processo, esse empreendimento. Porque à medida que a gente vai construindo esse projeto, em algum momento ele pode ter um ambiente que não seja mais adequado. E eu consigo enxergar qual ambiente que é esse, aí vai cair nos planejamentos. Tá? E que são alguns conceitos que eu quero trabalhar com vocês,
mas eu gostaria de falar um pouco amanhã, que é a questão da viabilidade técnica e a viabilidade financeira, econômica dos processos. Então, assim, tecnicamente, a gente pode pensar que é possível, eu tenho tecnologia para poder colocar o empreendimento para frente, mas eu posso não ter as relações financeiras e econômicas capazes de dar sustentação ao projeto técnico que eu tenho condição de executar. Pode ser que o ambiente onde eu estou querendo colocar esse negócio, esse empreendimento, não seja também adequado. Algumas iniciativas podem ter muito sucesso em Diamantina, assim como podem ter muito sucesso em outros lugares. E a gente precisa medir e dosar um pouco essas características para a gente poder entender qual é o lugar que eu preciso implantar o negócio. Ele tem um tempo de duração definido? Ele tem viabilidade técnica, eu consigo fazer? Ele tem viabilidade econômica, ele consegue se sustentar no tempo? Quanto tempo ele precisa existir? Porque eu posso trabalhar, por exemplo, num projeto que seja uma campanha. Uma campanha, por exemplo, vou pensar na questão do ativismo social. Mas se a gente for pensar, por exemplo, numa campanha de final de ano para tentar assessorar famílias de baixa renda, ele tem um início e tem fim. Ele começa agora no final do ano, talvez possa começar um tempo anterior, mas ele finaliza no final de ano. Então a gente pode pensar coisas dessa natureza também. E isso traz por trás um espírito empreendedor. Gilberto, você levantou a mão, a palavra é sua. Boa noite, professor Juan. Me corrige se eu estiver errado, mas assim, parece que a empresa, quando assim, a gente monta um negócio e essa empresa ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai tendo mais funcionários, mais demandas, parece que dentro do mercado, assim, a empresa ela tem que, a crise, parece que ela tem que existir, assim, tem que ter a crise para a empresa perpassar os momentos de durabilidade, assim, não sei se de fato isso existe, mas dizem que a crise ela tem que existir para a empresa se desenvolver mais, porque ela vai inflando tanto, e chega um momento que tem que passar por um período de crise. Gilberto, eu vou ver se eu entendi a sua pergunta, mas, bom, vou separar em 2 pontos. Quando a gente pensa no tempo, é muito comum que a gente tenha ciclos de crises que ocorrem, isso naturalmente acontece. A partir do momento que a gente sai de uma crise, a gente começa a ter alguns avanços e vou chamar de um período de prosperidade, que também vai acabar em algum momento, ele vai ter um declínio e vai voltar de novo num processo de crise. Então, essas relações de altos e baixos de mercado, elas são realmente previsíveis. A gente está vivenciando, a gente estava saindo de uma crise muito grande, a gente vivenciou recentemente uma crise muito grande, e nesse momento a gente está começando a ter algumas características de melhora. A gente não sabe predizer até que ponto essa melhora vai ser duradoura. A gente pode ter naturalmente uma nova crise que vai chegar num tempo relativamente curto ou longo. Isso vai depender de várias características, isso é muito complexo. Mas a empresa em si, ela não precisa buscar ou vivenciar uma crise para poder se reorganizar, tá? Toda questão de enfrentamento, seja de uma crise ou seja de um período de prosperidade, ele cai numa situação de planejamento. Eu tenho, por exemplo, aumentos de demanda, eu tenho a capacidade de entregar um produto ou um serviço para um território muito grande ou um território pequeno, e isso depende da capacidade de cada empreendimento. É possível, por exemplo, que a gente tenha empresas, e eu vou pegar também 2 outros pontos, empresas que se constroem e que se consolidam e muitas vezes crescem muito rápido, mas não dão conta desse crescimento, e muitas vezes elas quebram. Então, essa empresa pode ter quebrado por ter crescido num momento que não fosse adequado. Ou eu posso ter uma empresa
que é pequena e que se mantenha com uma condição de mercado relativamente estável, mas estável o suficiente para poder garantir que ela permaneça ativa ao longo do tempo. Então, você pode ter situações onde a empresa pode não crescer tanto, mas que ela se mantenha viável. E mesmo assim, mesmo uma empresa que seja pequena e que se mantém com essa característica, pode ter situações de mercado que, inclusive, ela pode ter, enfrentando uma crise ou enfrentando algum problema interno ou externo, que acaba gerando nela uma deficiência e leva talvez a falência desse empreendimento também. Então, assim, o empreendimento é um organismo vivo, ele precisa ser mantido. E eu preciso também planejar a construção, a condução e a manutenção desse empreendimento. Tá? Então é importante justamente essa característica de trabalhar o planejamento. E aí esse planejamento ele não funciona só para instalação da empresa, mas ele funciona também para manutenção da empresa e a continuidade dela no tempo. Você tocou em termos de empresa, mas a gente pode pensar isso para qualquer projeto. Não sei se eu consegui te responder, Gilberto. Era mais ou menos essa a ideia que você colocou, ou tem algum outro ponto que você quer compartilhar com a gente? Não, legal. Gente, a gente está chegando próximo ao fechamento, faltam 3 minutos para a gente poder encerrar a questão do horário. Eu vou deixar aberto para considerações finais. Mariana, mais alguém quer se inscrever? Se não, Mariana, palavra sua. Não, eu só tenho consideração final do pessoal do Instituto, mas esqueci de colocar o ok no final da aula, por causa da presença. Mas muito bom, Juan, as colocações que foram feitas aqui hoje. E as perguntas foram muito boas também, ajudaram a gente a refletir e discutir sobre o tema que você trouxe. Gostei muito, viu, Juan? Legal. Gente, então eu vou reforçar o que a Mariana falou. Pessoal, todo mundo, acho que pode dar um ok aqui na lista no chat, para a gente poder compartilhar isso depois com presença. E aí a gente então retoma essa conversa, tá, amanhã. A minha sugestão a vocês é o seguinte, igual a Mariana colocou no começo da conversa de hoje, os materiais que estão disponíveis agora, tanto no Google Classroom quanto no WhatsApp, façam, assim, quem tiver tempo, façam a leitura deles, que eu acho que vale a pena para a gente poder ter um pouco mais de organização, talvez, no entendimento do que a gente está conversando. Gente, eu tô muito satisfeito, muito feliz, assim, pela condução das conversas, e eu espero que a gente tenha uma semana bastante produtiva, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Juliana, se você quiser fazer algum comentário, eu acho que a gente pode encerrar por aqui e desejar boa noite a todo mundo. Se a Juliana quiser comentar alguma coisa, senão a gente retoma amanhã. Ok? Não, eu queria dar boa noite para todos, agradecer a presença de todo mundo. E a gente aguarda todo mundo amanhã, né? Obrigada, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Obrigada, Juan. Obrigada, Mariana. Gente, eu acho que agora, então, se a gente não tem perguntas, eu desejo realmente boa noite a todos. Muito obrigado. Uma ótima noite. Bom descanso. Gente, até mais. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite. Até mais. Ô, Juan, até amanhã, obrigado. Ô, Juan, eu ia te perguntar uma coisa, às vezes a Juliana também pode responder. O pessoal, eu tô achando que o pessoal que se inscreveu, que não entrou hoje, pode ter entendido que a aula começa amanhã. Porque eu coloquei lá no negócio até dia 3. De repente, a gente poder disponibilizar para eles também os áudios, né? Se não for problema. Os áudios. Pode, Ju? Eu não vejo problema em disponibilizar, não é?
Que agora que eu Agora, estou uma coisa que esquecendo, eu, que eu não coloquei, desculpa, Juan, que eu não coloquei lá assim, começa dia 1º, mas as inscrições vão até dia 3. Depois que eu fiquei antenada para isso, pelo tanto de gente hoje. Fiquei pensando pois é, nisso mas, depois. Mariana, eu fiquei muito tranquilo em relação a essa questão, porque é o seguinte, como são estruturas iniciais, eu estou indo com o pessoal do Instituto um pouco mais devagar, até para a gente Uhum. poder ir construindo isso com eles. Mas a ideia é, na segunda-feira, fazer um fechamento do que a gente está fazendo aqui, trabalhando esses Entendi. conceitos para então dar sequência. Então, assim, quem perdeu, porque o começo de qualquer curso é um pouco conturbado. Então, se alguém perdeu a primeira, segunda, terceira aula, o curso é Uhum. muito rápido. Nós estamos falando de praticamente. Se a pessoa perdeu 2 aulas, ela perdeu uma semana, né? De De curso. aula. Mas, de uma forma, a gente consegue acertar no dia 3 e no dia 7 esse fechamento. Que Esse aí a gente consegue descompasso, né? esse descompasso, porque são conceitos Ah, então iniciais tá. e aquela base do